eu sou Ana Cristina, sou diretora da escola e estou aqui para receber a Mônica. Mônica Picavea, é uma enorme honra receber você aqui nos espaços da escola, apesar de serem nos espaços virtuais da escola, nesses tempos, né? E queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo que a Mônica estava brincando com ela que a principal coisa do currículo dela é que ela é mãe de gêmeas e que estas gêmeas são nossas alunas, né? Então, a Luísa e a Laura são nossas alunas do 6º ano e é sempre muito interessante pensar que a gente pode ampliar o olhar da escola, ampliar as reflexões que a gente faz na parceria com as famílias, né? Então, por conta das meninas, mas também por conta de outras conversas que a gente veio fazendo ao longo desse tempo de parceria com a escola, a gente foi conhecendo o trabalho da Mônica, né, que é jornalista de formação, tem pós em marketing, em negócios nos Estados Unidos e fez design em sustentabilidade no Gaia Educational, na Escócia, né? Trabalhou no Movimento Cidades em Transição e vem discutindo já há muito tempo essas questões de sustentabilidade e de todas as questões que isso implica no cotidiano, né? Acho que global, né? E no começo do ano a gente convidou a Mônica para nos ajudar a pensar sobre esses assuntos todos a partir do trabalho com os alunos, né? Então, o primeiro movimento que a gente fez foi organizar uma fala da Mônica para receber os nossos professores. Então, o primeiro encontro de formação do ano foi com a Mônica para começar todo mundo já com o foco nessa questão da sustentabilidade, quando a gente estava pensando, em especial, a relação entre a sustentabilidade e as ciências na escola e a perspectiva da construção do novo prédio, que é o grande foco do ano, era a gente pensar sobre a construção, né? O que a gente constrói quando a gente constrói uma escola. E fomos atropelados pelo Covid, né? Tivemos que nos afastar dos espaços da escola e já tínhamos planejado que a Mônica entraria para conversar com as famílias também sobre esse assunto, né? Então, hoje é um similar daquilo que a gente pensou em fazer ao vivo lá na escola, e temos projetos de que essas conversas vão se esparramando também no trabalho direto com os alunos, ao mesmo tempo em que a gente convidou a Mônica, a gente criou junto com os alunos um coletivo de sustentabilidade que é organizado pela professora de ciências do F2, a Ju, e por um grupo de alunos de 7º ano, de 9º ano. Eles estão um pouco espalhados, eles estavam no começo deste projeto, quando a gente se espraiou pelas nossas casas e começou a viver em quarentena, né? E agora a ideia é que a Mônica possa nos trazer esse olhar de o que se passa, né, em termos de sustentabilidade, de regeneração no novo mundo, né, com um mundo que mudou radicalmente de um dia para o outro e que vai nos propiciar repensar e tentar, de alguma forma, escolher que mundo é esse para onde a gente quer voltar, né? O que a gente chama de normal no mundo que vivemos e que temos por aí. Então, Mônica, seja bem-vinda, palavra sua, muito prazer em ter você conosco. Eu é que estou muito feliz de verdade de poder compartilhar com vocês alguns pensamentos, né? Eu, na verdade, não tenho nem a pretensão de dizer como é que esse mundo vai ficar, porque eu confesso que tenho conversado com muitas pessoas incríveis e que estudam bastante sustentabilidade, estudam
as questões de regeneração também, e está todo mundo que nem a gente. Então, vocês podem ficar tranquilos, ninguém sabe para onde a gente está indo, o que é, em parte, um alento, mas a gente sabe que provavelmente a gente não volte mais para o mesmo mundo que a gente estava, né? Muitas coisas mudaram e a gente mudou. Então, eu acho que esse é um pouco que a gente tem, que eu vou tentar trazer para a gente, essa reflexão, né, e que vocês participem, que a gente possa conversar também, né. Eu trouxe algumas imagens que eu achei que eu fui juntando ao longo dessa quarentena, e que eu queria compartilhar com vocês, para falar um pouco, assim, por que a gente fala sustentabilidade vezes regeneração, e hoje a gente já está falando em regeneração, quando nem sustentabilidade a gente tinha aprendido direito, né. Então, eu acho interessante, porque a gente acabou dando um salto, né? E cada vez mais a gente vai dar esses saltos quânticos, não vai ter jeito, né? A gente está numa sociedade complexa e quântica, a gente vai começar a dar esses saltos maiores, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, o primeiro conceito que vem na cabeça, acho que é aquele, assim, que o desenvolvimento sustentável é quando você atende às necessidades presentes sem comprometer as nossas gerações futuras, de atenderem as suas próprias necessidades. E eu acho que isso, para mim, é o ponto principal que eu digo que sustentabilidade não é mais suficiente, porque, infelizmente, a gente já comprometeu, né? A gente já comprometeu o atendimento das necessidades das gerações futuras, e cada vez mais a gente está num ponto que a gente tem repensado, mas não tem conseguido encontrar, assim. Eu coloco até na minha dissertação desse ano, que eu defendi agora há pouco, eu coloco assim que eu dedico esse trabalho que eu tinha feito com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável às novas gerações, assim, e dizer que, infelizmente, por enquanto, a gente ainda não conseguiu encontrar uma saída para esse buraco que a gente entrou, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que cada vez mais a própria natureza vem trazendo para a gente desafios que começam a fazer com que a gente precise se modificar. E quando eu falo que a gente já ultrapassou todos os limites, né? A gente tem essa coisa do que a gente chama de overshot day. O que é isso? O overshot day da Terra é assim, o dia que a gente entra no cheque especial da Terra. E cada ano ele vem mais cedo. Ano passado, ele foi para o dia 29 de julho. Ele entrou no dia 29 de julho, vocês podem olhar aqui. Então, no dia 29 de julho, a gente esgotou o que a Terra podia nos prover em um ano. Então, a gente já entrou no cheque especial. Então, a gente tem meio ano aí de cheque especial usando mais do que a Terra é capaz de reproduzir, repor, né? E esse ano é bem possível que a gente chegue no dia 1º de julho, que é muito cedo, né? E aí a gente tem vários cientistas mostrando esse gráfico, eu gosto bastante, porque eu acho ele bem didático. Ele é do Rockström, né, que é um professor do Centro de Resiliência de Estocolmo, que é um dos centros que mais estudam essa coisa da resiliência, das mudanças climáticas e do quanto a gente já ultrapassou esses limites. Então, o que ele diz? Que a gente já ultrapassou de longe os limites. Então, o limite é aqui, ó, gente, nesse verdinho. Então, a gente ultrapassou perda da biodiversidade, a gente já ultrapassou muito. Mudanças climáticas, a gente está vendo aí, né, que todas essas loucuras, terremoto de um lado, no outro enchente, no outro queimada, enfim, a gente está vendo aí essas questões extremas do clima, né, e até na nossa alimentação, a gente tem visto que cada vez mais os agricultores têm tido dificuldade para conseguir cultivar, né, as coisas como eles faziam antes. Os ciclos do nitrogênio a gente já ultrapassou muito, né, e até aí a gente vê essa coisa do ciclo do nitrogênio, a gente vê com as emissões mesmo. Eu vou mostrar para vocês depois uma imagem que é das emissões de NO2, né, que causam o aquecimento da nossa atmosfera e que causam as mudanças climáticas, né. Bom, a acidificação dos oceanos, a gente está chegando lá, né, o uso da água doce, a gente também está no limite, eu acho que a gente tem visto aí nas grandes cidades, principalmente, essa questão da água, né, destruição da camada de ozônio, a gente tem mudança no uso da terra, isso tem sido gigantesco, porque a gente tem mudado demais a forma como a gente vem utilizando a terra e exaurindo os solos, e em exaurindo esses solos, a gente não consegue mais plantar nos mesmos lugares. Isso junto com a mudança climática tem feito com que a gente tenha que mudar o lugar que a gente cultiva as coisas, né? Às vezes um lugar que antes a gente conseguia cultivar morango, hoje já não tem mais como cultivar. Por quê? Porque não só porque o tempo, né, o clima mudou, mas também porque o solo está exaurido e você precisa ir para um outro solo que tem outra qualidade de outra maneira,
Então, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? E ao mesmo tempo que a gente explodiu esses limites, a gente tem as privações humanas críticas. Então, a gente tem ainda uma desigualdade enorme, que a gente tem visto aí diariamente, né, e que agora, nessa época de Covid, elas se escancaram, né, por conta das questões que estão ficando, que a gente está num estado de emergência. Então, a gente consegue enxergar mais de perto, né, e de uma maneira muito mais forte. Então, essas privações, elas acontecem. Então, onde é que a gente está? A gente está aqui, a gente já estourou esse limite, mas ao mesmo tempo tem gente que ainda não tem água. Você estourou o limite da água e não tem gente que não tem água, né? Tem gente que não tem renda, tem gente que não tem alimento, a gente está aí numa crise enorme de saúde, né? E que está escancarada na nossa frente, né? Então, assim, eu acho que esse é um pouco a imagem, por isso que eu digo que sustentabilidade não é mais o suficiente, a gente não pode chegar a gente já ultrapassou o limite, então a gente agora vai precisar dar um jeito de regenerar isso. A gente vai precisar ajudar a Terra a melhorar, seja reduzindo o que a gente tem feito e as nossas intervenções, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que ajudar a ter mais árvore mesmo, a gente vai ajudar, a gente brinca de plantar água, né? Você planta árvore para ter mais água, então plantar água não é um termo errado, é um termo correto, por incrível que pareça, né? E quando a gente fala de regeneração, eu gosto muito desse gráfico aqui, que é do Bill Reed. Ele não é um gráfico novo, para vocês terem uma ideia. Aliás, a primeira vez que falaram sobre a gente estar usando mais do que a gente devia dos nossos recursos, foi em 1967, para vocês terem uma ideia. Se chamou Primavera Silenciosa, foi um trabalho feito internacionalmente e foi colocado já pela primeira vez que a gente estava passando do limite, que se a gente continuasse desse jeito, a gente ia estourar esse limite em breve, né? Esse trabalho do Bill Reed é de 2007, e ele já dizia isso, né, que a gente precisa mudar a forma como a gente se relaciona com o mundo que a gente vive. Então, aqui vocês vão ver que tem uma linha no meio que fala assim, para a esquerda a gente tem mais energia necessária e requerida, e para a direita menos energia requerida, né? Então, o que ele diz, assim, um sistema fragmentado usa mais energia, um sistema colaborativo normalmente usa menos energia, porque a gente faz com que ele seja mais autônomo e ele seja mais bem organizado. E quando a gente colabora, às vezes a gente não precisa, por exemplo, possuir alguma coisa. E aí a gente entra nessa história dos nossos filhos, né? E que são, a gente fala, os millennials, que pensam muito mais, não pensam em ter um carro, eles pensam em usar um carro. Por que eu preciso ter alguma coisa? Então, é uma outra forma de olhar o mundo que já vem com esse chip, né? Que tem exatamente isso, que é um mundo menos fragmentado, é um mundo mais orgânico, né? Então, as tecnologias, né? E aí você pensa nas tecnologias verdes, a gente ainda está aqui, né? Aqui no meio seria o sustentável, aqui embaixo seria uma prática convencional, e lá em cima a regeneração. Vamos dizer que a gente está subindo, né? Então, a gente teria aí as melhorias relativas, que são as ferramentas que a gente descobre, aí o LEED, que ajuda a melhorar a qualidade das construções, as iniciativas internacionais, as iniciativas de energia limpa que a gente tem, tudo isso é melhor? Sim, é melhor do que o que a gente tem, mas a gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, então a gente precisa de tudo isso e mais um pouco, então vamos lá. E aí você chega no sustentável. Então, o LEED ainda está abaixo do sustentável. Ele está ali tentando adaptar coisas que são do mundo como prática convencional para algo melhor. Ele melhora, sim, sem dúvida, mas ainda precisamos de mais, né? E aí a gente passa para o sustentável, a gente já passou desse limite, não adianta mais a gente querer ser neutro, a gente simplesmente equalizar aquilo que a gente usa, ou a gente ficar assim, eu não desperdiço, não, eu não gero mais lixo, enfim, não adianta a gente vai precisar, sim, fazer as coisas de uma forma que comece a restaurar essa natureza que a gente vem utilizando. E aí entra, sim, aquela coisa de vamos plantar água, vamos manter mais árvores, vamos construir de uma outra maneira, vamos, sim, compartilhar os recursos, né, que é o colaborar e compartilhar esses recursos. E como compartilhar? Aí a gente está vendo florescer essas redes colaborativas, está vendo florescer os carros
que todo mundo utiliza, esses patinetes, enfim, a gente tem aí alguns ensaios, né, que ajudam a gente a começar a pensar nisso, mas a gente ainda precisa de mais, né. Para continuar nisso, a gente fala que a gente tem que entrar num sistema reconciliatório, da forma como a gente se relaciona com a natureza e em natureza como a gente se relaciona entre os seres humanos, né, de uma maneira mais reconciliatória, né, que é respeitando a individualidade de cada um e ao mesmo tempo que a gente faz parte de um todo e que a gente precisa juntos, né, prosperar. Como prosperar juntos, respeitando que cada um tem o seu jeito e a sua individualidade, né? Esse é o nosso desafio, né? E é um desafio bonito, eu acho que é um desafio gostoso, assim, eu me sinto feliz de estar no mundo nesse momento, assim, por incrível que pareça, assim, eu me sinto bem privilegiada de estar no mundo nesse momento, mesmo vivendo as dificuldades que a gente está vivendo. E a partir daí, dessa reconciliação, a gente teria a humanidade participando da natureza, sendo parte da natureza, né? E não usando ela loucamente até que isso seja exaurido, né? Então, só para vocês entenderem para onde a gente precisa caminhar, né? E aí tem uma coisa incrível, que a gente entra nesse mundo Covid-19, né? Que eu coloquei, a gente estava conversando sobre o nome, né? E a gente falou assim, como se reinventar em tempos extraordinários. E aí fala, nossa, mas você colocou extraordinário, você acha que isso é incrível, maravilhoso? Não. Extraordinário quer dizer fora do ordinário, fora do normal, e muito fora do normal. E a gente está num momento muito fora do normal. E aí a gente começa a observar que sem algumas das nossas intervenções, a natureza começa a se regenerar e a se curar, né? Então a gente tem essa imagem aqui que parece meio maluca, assim, é a imagem do mesmo lugar em horários diferentes, em dias diferentes, tá? Então isso aqui é na China, em Wuhan, onde começou o Covid, né? Esse aqui é de janeiro de 2019. Quanto mais amarelo e mais escuro, mais poluído e mais quente, tá? Quanto menos amarelo e mais claro, menos poluído e mais frio. Isso aqui é fevereiro de 28 a 9 de fevereiro de 2019. Esse aqui é de 10 a 25 de 2019. Aqui a gente entra nas mesmas épocas de 2020. Aqui janeiro, aqui foi quando estava o comecinho da questão do Covid lá, aqui janeiro até 9 de fevereiro, que foi quando começou a se fortalecer a questão do lockdown lá, né, do fechamento das coisas, e aqui em fevereiro, de 10 a 25. Olha a diferença entre um e outro, gente. Que loucura, né? Você vê que isso quer dizer, isso tem a ver com o ar, né? São menos emissões que a gente teve. Essa imagem eu adoro, assim, é uma imagem em Santiago do Chile, uma amiga tinha me mandado e eu acabei achando depois numa revista da internet, que é um puma no meio da cidade de Santiago do Chile deserta. Não quer dizer que a natureza não existe, ela existe, né? Ela só não aparece pra gente, né? Aí a gente vê aqui os canais de Veneza, realmente eles clarearam, né? Reduziu muito a quantidade de movimentação, então eles ficaram bem mais azuis, bem mais claros. Aqui também tem uma imagem interessante que fala da poluição. Essa imagem aqui vocês estão vendo a botinha da Itália. Aqui a gente tem o início de janeiro e aqui a gente tem o início de março. Olha a diferença de um para o outro, né? O quanto aqui estava muito mais quente, muito mais poluído e aqui muito menos. Aqui tem um grupo de viados que tomaram as ruas japonesas durante a quarentena. Essa imagem eu adoro, que é uma imagem de Nova Delhi, na Índia, e conversando com umas pessoas de lá na semana passada, ele falou assim, olha, eu vou te mostrar aqui da minha janela que dá para ver o outro lado da rua, porque normalmente quando a gente, nos dias normais, né, você não conseguiria ver e essa rua não estaria vazia, ela estaria totalmente barulhenta e cheia de movimento, então eles realmente também viram isso. Essa imagem também é de Beijing, né, olha que loucura. E essa imagem, para fechar, que eu adorei, assim, que é uma imagem dos Himalaias, que está a 400 quilômetros desse estado de Punjab na Índia, e que nunca, tipo, há 30 anos não era enxergado, e hoje eles conseguiram ver. Que é uma coisa bem pouco usual.
E aí a gente pensa assim, né? Eu mostrei várias coisas para vocês, né? Que assim, que mais mudou na quarentena? Eu mostrei algumas coisas que a gente consegue ver, né? Que a gente consegue enxergar, né? Cris, acho que eu posso continuar até as perguntas? Você acha que é ok? Ou tem mais alguma pergunta aí que a gente quer puxar dessa primeira parte? Eu acho que está tudo tranquilo. A Lu está cuidando de ler o chat e está dizendo que podemos seguir. Eu acho que uma das coisas que surgiu no chat aí ao longo do tempo foi essa questão mesmo de o quanto essa rápida regeneração, que não é uma regeneração definitiva ainda, né, já pôde se mostrar durante a quarentena, né? Lá de cima já a Penina perguntava, mas é verdade ou não é essas notícias que a gente vai recebendo de que está mais limpo, né? E acho que essa foi uma coisa que você já acabou trazendo na tua fala, então acho que a gente pode seguir mesmo. Tá. Então, é uma realidade, assim, a gente observa e jamais a gente conseguiria, a gente tem algumas metas de redução de emissão, né, que são, até nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a gente tem, e a gente agora, há pouco, no final do ano passado, a gente chegou no nível mais alto de concentração de CO2 da atmosfera na história da Terra. E a gente, com certeza, jamais reduziria nesse nível se não fosse essa quarentena e se a gente não tivesse preso em casa, né? Porque uma das grandes questões que contribui para isso tem a ver com o petróleo, né? O uso de veículos e de veículos de combustão a petróleo e tudo mais. Então, o fato da gente não estar se locomovendo tanto, da gente ter mudado os nossos hábitos e até essa questão do consumo, que eu sei que a gente acabou mudando, né, e se transformando, foi uma coisa interessante. Então, a gente viu aí várias coisas que estão visíveis, né, então eu falo assim, que é as coisas que a gente enxerga, né. Mas o que mais mudou na quarentena? Eu adoro essa imagem, assim, né, que se usa para várias coisas, que é a imagem do iceberg. O que a gente enxerga? O que a gente está vendo, que a gente viu até agora, que são essas notícias de jornal, está aqui, ó, que são as consequências, né, são os eventos, é o que a gente enxerga, é o que está visível, né, que é a ponta, que é o que está aparente do iceberg, o resto está muito escondido, que é como é que a gente chegou nesses eventos, né? Nesses eventos negativos e agora positivos, né? Então, assim, a gente pensa assim, que eventos a gente está acostumado a ver que não contribuem para a sustentabilidade? Você vai ver o quê? Excesso de lixo, poluição das águas e do ar, né? A falta de água, o uso indevido da água, né? Uma vez uma criança estava numa escola falando sobre educação ambiental, e o menininho falou, tia, desculpem a palavra, mas, tia, quem foi que inventou esse jeito burro de fazer cocô na água que a gente bebe? Falei, cara, foi a gente mesmo, né? Então ele falou assim, não tem lógica. Eu falei, não tem lógica realmente, mas a gente criou um sistema que é assim, né? A gente polui um manancial que no final das contas a gente precisa limpar para poder voltar para a gente beber. Então, isso foi criado, mas isso tem a ver com falta de planejamento, com uma série de coisas, né? Mas esse é o sistema que a gente vive, né? Se a gente for pensar, essa é a estrutura que a gente vive, né? Uma estrutura que polui a água que depois a gente vai precisar beber. Então, a falta de energia, a falta de alimento, a desigualdade social, a própria depressão, né? Porque eu acho que isso vai contra. A gente vive num mundo onde talvez a gente não se sinta feliz, né? E aí a gente vai cada vez mais se deprimindo, né? E se sentindo pior. Isso é a doença do século e ela também tem a ver com sustentabilidade, porque é insustentável a pessoa viver deprimida e triste com com o lugar que ela vive ou com quem ela é. Então isso é o que a gente enxerga, né? Aí depois a gente diz, como é que a gente chegou nisso? Que padrões do nosso comportamento trouxeram isso? Então, assim, a gente consome demais, né? A gente produz lixo em excesso, a gente não pensa no que a gente está produzindo de lixo, a gente sempre quer reciclar. Vamos falar assim, sustentabilidade é reciclagem. Então, gente, foi uma solução que a gente achou, mas ela está embaixo da sustentabilidade ainda, ela está ali onde está o lead, sabe? Que é o quê? Sim, se eu gerar o lixo, eu preciso uma parte dele, pelo menos eu preciso dar uma outra finalidade, mas e assim, como é que eu penso em não gerar esse lixo, né? Que a gente fala, como é que eu penso em antes disso, né? Como é que eu penso na hora de consumir, eu não gerar esse lixo, eu não ter esse lixo, né? Então, esse é um pensamento que a gente precisa começar a imaginar.
né? Ao mesmo tempo, a falta de conexão com as pessoas, né? Que vai quebrando que cria um mundo menos colaborativo, que cria um mundo que precisa de mais coisas, porque se eu não posso compartilhar com você alguma coisa, eu preciso ter a minha. Se eu preciso possuir a minha, então a gente vai consumir mais, né? Então, são maneiras de viver, padrões que criam estruturas que são essas estruturas, que criam uma produção enorme, a gente querendo comprar excessivamente, né? Grandes acionistas que acabam ganhando muito dinheiro e, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que não tem recurso para ela. Então, a gente tem essa desigualdade enorme, né? A especulação, a gente mesmo, trabalho excessivo, a gente se coloca nesse trabalho porque a gente precisa produzir, porque a gente precisa ter dinheiro, porque a gente precisa comprar, então a gente precisa loucamente. Então, na hora que você cai a sua ficha e fala, peraí, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu preciso trabalhar tanto para ter tanto dinheiro para poder comprar tanta coisa que eu não preciso? Eu acho que esse Covid trouxe para a gente muito isso, assim, quando a gente se prendeu em casa, a gente falou, poxa, peraí, eu não preciso de tanta coisa para viver, não, tô vivo, tô aqui, tô vivo, e aí, né? Então, você começa a se questionar sobre muitas coisas, então, e aí vocês imaginam que a gente costuma mudar as coisas normalmente aqui, ó, né? As soluções que a gente encontra são aqui, quando, na verdade, o buraco está mais embaixo, né? Que é o quê? A hora que cai a nossa ficha, que você não precisa de tanto, que você não precisa daquela blusa X para mostrar que você é bem-sucedido, para mostrar que você é inteligente, para mostrar que você, sei lá, sabe? Você não precisa daquilo. Isso é muito, além de ser libertador, é uma coisa que não alimenta uma estrutura que está em cima, que não vai alimentar o padrão que está em cima e que não vai chegar, não vai ser visível lá em cima. A gente muda a maneira como a gente pensa. Então, o que eu vejo de forte, né, que é uma coisa que eu estava conversando com a Cris antes da gente, quando a gente pensou em trazer isso para cá, desse Covid, foi exatamente isso, que isso acabou mudando, o evento acabou mudando, porque a forma que a gente se relaciona com o mundo acabou mudando, precisou mudar, né? Então a gente mudou coisas que difíceis, são as últimas coisas a serem mudadas, mas a gente foi obrigado a mudar. E na teoria da mudança a gente diz a gente precisa de 3 coisas para mudar. Uma você precisa ter vontade, que acho que é a primeira coisa, porque eu quero mudar, mas para eu mudar eu preciso ter habilidade, eu preciso, às vezes, adquirir algumas habilidades para mudar, né? Preciso saber o que fazer, né? Quero mudar, mas o que eu preciso fazer para mudar? Aí eu chego nessa habilidade. Agora, você só muda realmente quando você tem necessidade. E a gente foi tirado totalmente da nossa zona de conforto e foi jogado na necessidade. A gente precisou mudar a maneira como a gente olha para as coisas. Então, o que eu vejo é que a gente usou um atalho muito grande para pensar em coisas que talvez a gente não pensasse tão naturalmente, né? E a gente teve um tempo que essa preciosidade de estar em casa, num espaço que é seu, de recolhimento, tendo que olhar para a gente mesmo, assim, que eu acho que foi uma coisa interessante. E aí, o que eu observei, assim, só para fechar agora, para a gente entrar nesse assunto do que mais mudou, que eu observei aqui, a gente tinha um grupo aqui no meu prédio, né, e a gente tinha um WhatsApp, e a gente sempre falava muito de reclamação, vamos resolver isso, e esse tipo de coisa. Quando essa loucura começou, a gente começou a ver que as pessoas mudaram a Maria. Elas falavam do problema, mas elas também falaram como é que a gente podia se ajudar, de que jeito a gente pode resolver essa coisa. Então, a gente começou a ter um outro movimento, que é o movimento de, peraí, eu estou conectada com essas pessoas são as que estão mais próximas de mim, são as que vão me ajudar, são as que vão fazer parte desse meu núcleo nesse momento, né? E aí a gente vê o quê? Que no começo a gente estava no medo, né? Então o pessoal correu para o supermercado, comprou um monte de papel higiênico, que eu não sei para que essa história de papel higiênico. Enfim, essa história para mim não faz o menor sentido, mas enfim, o pessoal foi lá e comprou todo o papel higiênico do mercado. E assim, o que isso observa? Isso é um padrão antigo, né? O que eu fiz? Eu tive medo, então o que eu fiz? Eu preciso garantir para mim, né? Eu não pensei nos demais, eu fui no meu primeiro padrão, que é o padrão do eu tenho que cuidar de mim. Então eu vou lá e compro, não estou falando todo mundo, mas foi um comportamento. Depois isso começou a diminuir, e as pessoas começaram a falar, olha, melhor não comprar, porque senão o preço vai subir muito, e tem muita gente que não vai conseguir comprar, porque essa pessoa não tem como estocar, ela não tem dinheiro para estocar, né? E aí as pessoas começaram a ter um pouco mais de senso, né? Então,
E aí elas começam a olhar para os seus grupos e pensar, puxa, peraí que eu não preciso de tanta coisa, não preciso comprar tanta coisa, né? Eu posso viver com menos, né? Quanto eu realmente como, né? A gente se pegou na minha casa olhando assim, peraí, esse aqui é do almoço, então esse aqui é da janta, então não precisa fazer outra comida. A gente às vezes fala assim, não, faz mais um pouco aí, se sobrar, a gente come amanhã, né? E isso, né, podia ser desperdiçado, a gente acabava comendo, mas podia ser desperdiçado. Então, pensando o que a gente ia comer, né? E quanto a gente realmente precisava. Então, a gente passou a se conectar com as pessoas mais próximas da gente, né? Entender como um precisava do outro por vários motivos. Às vezes até para ligar e falar, você tá bem? Tá tudo bem com você, né? Que eu falo assim, às vezes eu não preciso de uma coisa material, eu preciso que você me ligue e fala para eu saber que você tá aí, né? Eu saber que eu tenho alguém perto de mim que se importa comigo, né? Isso é do ser humano, né? E a gente começou a querer isso de novo, né? E a gente começa a ver criando esses grupos colaborativos, né? Que fez com que as pessoas se aproximassem, né? E como sair não é possível, e aí a gente entra num dos ensinamentos que a sustentabilidade traz muito, que é fortaleça o teu comércio local, fortaleça as pessoas que estão ao teu redor, fortaleça os teus fornecedores próximos, porque eles é que vão te ajudar quando você realmente precisar. Isso é que cria resiliência num lugar. É as coisas estarem disponíveis naquele espaço. E aí a gente começa a ver que esses pequenos negócios não estão conseguindo segurar as pontas, porque eles estão fechados e eles são pequenos, né? E aí o que você vê? Você vê nesses grupos colaborativos as pessoas falando e contando para um e para outro o que cada um faz e como é que você pode comprar desse pequeno negócio para ele não fechar. E, enfim, começa esse movimento, que é um movimento lindo, né? Que eu acho que é um florescer, assim, né? De colaboração e de você conseguir entender esse conceito que antes para a gente era tão distante porque não estava no nosso dia a dia, né? E você olha para ele e fala, putz, não, eu entendi porque eu vivi. Nada pode ser mais bem aprendido do que você vive, né? Do que você experimenta. Então, bom, a gente começa aí, como eu tinha falado, a coisa se escancara, né? A gente tem as comunidades mais pobres passando por sérios problemas econômicos, não que elas não tivessem, mas isso se escancarou e se potencializou. E, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que a gente achava que eram tão egoístas estão querendo ajudar. E estão tentando de vários jeitos, não sabem como, e faz vaquinha, e liga para não sei quem, e liga para outro, e vamos se juntar, e vamos... E nasceram as mais incríveis obras e processos de solidariedade. Né? E aí a gente vê que ser egoísta talvez não seja uma coisa da nossa natureza. Né? Tem vários autores, inclusive um estudioso incrível aqui do Rio de Janeiro, do Instituto MOL, que diz que a gente tem um gene, tem uma parte do nosso cérebro que é a mesma que é responsável pelo momento que você que você ganha alguma coisa. Então essa coisa de você receber, que é muito legal, né? É o mesmo lugar que você ativa quando você dá alguma coisa. E quando você começa a fazer isso, aí você fica viciado em fazer isso, porque você descobre que esse sentimento de reconhecimento, né, de sentimento bom, você consegue fazer, e não precisa esperar alguém fazer para você. Então, isso é muito especial, e isso é da nossa natureza, não é uma coisa que vão ensinar para a gente, isso é da nossa natureza. Talvez a gente fique em depressão porque a gente não tenha aceitado essa nossa natureza, né? E a gente tem ido tantas vezes contra ela. E aí a gente vê o quê? Que o consumo se reduz, porque na condição atual a gente acaba pensando mais no que a gente quer comprar, no que realmente precisa. E aí eu acho que esse isso é uma coisa muito transformadora, assim, quando você começa a questionar e a imaginar o que realmente é essencial para você. E aí as coisas materiais, elas não estão tão pesadas nessa balança, né? A gente vê, o que você queria? O que você mais queria hoje? Putz, o que eu mais queria era encontrar minha mãe e dar um abração nela, porque foi Dia das Mães e eu não pude fazer isso, né? Puxa, isso não se compra, né? Não se compra, eu não pude fazer. Então, eu acho que essa é um pouco isso, assim, que a gente tem se deparado, né? O que é essencial para mim, né? Enfim, acho que esse era um pouco, quis trazer para vocês essas reflexões, né, do que eu fui observando ao longo do tempo e que conexão isso tem com sustentabilidade, com regeneração.
E queria muito saber, assim, de vocês que estão aí, o que para vocês mudou nessa quarentena, né? Como é que a gente está se reinventando nesses tempos extraordinários, né? Como é que isso tem sido? Aí eu ia pedir para a Lu ver se a gente tem alguém que você gostaria de trazer para a gente. Oi, gente, boa noite. Estão me escutando? Cris, Sim. tudo Sim. certo? Sim. Legal. Então, temos alguns comentários legais aqui. Acho que enquanto eu for lendo esses primeiros, o pessoal pode ir complementando com essas duas últimas perguntas, né, que estão aí na tela, e daí eu vou continuando. O pessoal começou falando, né, teve alguns comentários lá no comecinho da sua fala sobre a importância, né, de começar a pensar na regeneração e não só na sustentabilidade, como a Cris trouxe já, né, no comecinho, falaram que a nossa nova unidade pode também receber mais características regenerativas e sustentáveis, e acho que isso tem tudo a ver com o que a Cris falou quando ela estava te apresentando, né, a sua presença lá na escola teve tudo a ver justamente com esse esforço, né, com esse movimento de pensar uma unidade o mais regenerativa e sustentável possível. Teve aqui também duas perguntas, uma pedindo para você mais para frente falar um pouquinho e exemplificar ações que podemos ter no dia a dia para ajudar, né, nesse movimento da regeneração e da sustentabilidade. E outra pergunta dizendo como a gente pode pensar que esse pós-pandemia pode ou não prejudicar a sustentabilidade, né? Porque talvez a gente precise usar muito mais coisas para não contaminar o próximo, máscaras, né? Todos esses equipamentos de proteção individuais. Como é que isso vai impactar também, né, a sustentabilidade? Quer falar um pouco disso, amor? Acho que sim. Quer me falar primeiro? Fala primeiro aquela primeira pergunta que você falou, que é assim, ações, né, que a gente pode fazer de regeneração. Exemplificar ações que podemos ter no dia a dia para contribuir. Sim. Bom, primeiro, assim, acho que tem algumas coisas que a gente precisa que tá no começo de tudo que a gente começa a imaginar, que é repensar exatamente o que a gente realmente precisa e o que a gente consome, né? O que realmente eu preciso para viver e o que eu compro só porque tá na moda, ou só porque é o mais novo, ou só porque talvez eu precise dele como uma muleta, né? O quanto eu acredito que eu sou único porque todo mundo é, né? Todo mundo é único e todo mundo tem um espaço no mundo, apesar do que qualquer pessoa possa dizer, todo mundo tem o seu espaço no mundo. E muitas vezes o próprio sistema que a gente vive diz pra gente que não, porque se ele diz que não, a gente precisa de alguma coisa para poder estar no mundo, correto? Então eu vou precisar comprar alguma coisa para me fazer ser mais importante ou ser melhor. Então, entender que a gente é importante no mundo de qualquer forma e que a gente pode escolher consumir, né, só o que é essencial, o que é necessário para a nossa vida e que isso é um comportamento super importante. A questão de plantar árvore, eu sempre falo muito sobre isso, assim, que é plantar água, né? Como é que a gente consegue trazer de novo, né, essa natureza para perto da gente? Como a gente começa a repensar os espaços para que eles sejam mais abertos e que a gente possa conviver com essa natureza, né? Começar a se reconectar com o que a gente come também, né? Por que não? Fora daqui a gente vê muitos jardins comestíveis. Por que não? Por que meu jardim só precisa ser bonito? Ele não pode ser bonito, ser comestível e eu poder conviver com essa abundância, né? Porque a gente fala que é uma abundância quando você vê uma manga cair de cima da árvore e você come aquilo é abundância, né? Então você vê que isso pode permear a nossa vida, né? Permear a nossa vida aqui, mesmo na cidade, né? A questão do lixo. Desculpa, amor, te interromper, mas veio um comentário bem legal agora da Ju, falando que aí justamente entra o papel da escola e das conversas com as famílias e com a comunidade, né? De problematizar todas essas questões que você está trazendo. Promover um diálogo sobre isso. Sem dúvida, não tem problema simples, gente. Assim, eu também não estou aqui para responder todas as perguntas, mas eu posso trazer um pouco do que a minha experiência diz, baseada nessa teoria, nessa história vivida na sustentabilidade. Então, o que eu vejo é que grande parte das questões que a gente vive hoje,
tem a ver com comportamentos que a gente acaba alimentando nessa sociedade que a gente vive também, né? Lógico que a gente tem questões que são muito importantes, tem a ver com políticas públicas, tem a ver com a questão da energia, né? Energia é uma questão super importante, a questão do transporte também é extremamente importante, sim. Hoje a gente está aí já entrando na próxima pergunta, a gente está aí num momento onde usar o transporte público, né, é uma coisa que a gente tem medo, né? Tudo bem que a gente está dentro de casa, mas as pessoas têm medo de usar o transporte público, isso talvez perdure por um tempo, então isso é um problema para a gente, porque se você cada vez mais tiver que usar o transporte individual, a gente vai triplicar essa quantidade de CO2 na hora que a gente sair para a rua, né, porque todo mundo vai querer sair com o seu próprio carro, né? E aí tem que entrar alguns aprendizados do que a gente já entendeu que a gente pode fazer sem se locomover, que eu acho que também foi um grande aprendizado que a gente teve. Sim, eu acho que essa questão de ter que usar produto de limpeza, e a gente estava até conversando com a Cris sobre isso, assim, você tem que passar, lavar a banana, sei lá, lavar as frutas que você tem com sabão, e aí você fala, putz, eu tô querendo comprar orgânico porque não tem nada, vou botar sabão no orgânico, sabe? Então, você começa a ver que você tem que colocar coisas que você antes não estava acostumado e ter comportamento. Sim, isso é possível, mas eu acho que antes de mais nada, a gente saiu do automático. Isso, para mim, foi uma coisa muito importante, sabe? A hora que você começa a olhar para as coisas com essa coisa crítica, sem ser levado pelo mundo, sabe? Sem ser simplesmente entrar na roda e ir rodando e sem se questionar, sem, sabe? E aí você compra por impulso, e aí que você, sabe, entra nessa coisa de achar que você não vale nada, e aí você entra nessa coisa de fazer coisas que você não gostaria de fazer, porque não é nem o que você gostaria de fazer para viver, e você faz porque, porque isso dá mais dinheiro, porque... Então, assim, eu acho que a gente começou a se questionar sobre as coisas, e para mim isso foi um ganho muito grande, foi uma coisa muito positiva. A gente teve aqui vários comentários bem nessa linha, que acho que vale a pena ler para você, dizendo que uma das grandes oportunidades que a gente está tendo agora é fazer com que certas situações criadas nessa cena extraordinária permaneçam quando ela acabar, né? Então, que a gente está tendo uma oportunidade incrível de realizar mudanças interiores, que refletem nas atitudes e escolhas pessoais do dia a dia num primeiro momento, e que depois tendem a evoluir para uma melhor gestão e colaboração dentro das nossas casas, primeiro, né, e depois ainda com potencial de expandir para outros grupos, né, mais para fora, para além do nosso convívio familiar dentro da nossa casa. E daí, nesse movimento, a gente vai cumprindo uma transição, escala por escala, né, fazendo com que isso vá aumentando, transbordando. Sensacional, sensacional, eu acho que é isso mesmo, maravilhoso esse comentário. Muito legal. O que mais? Continua aqui com os comentários? Sim, pode continuar, acho que sim. Então, vamos lá. O pessoal está falando também que as crianças estão muito mais preparadas, de alguma forma, para esse momento, e estão também nos ensinando muito, né, a perceber o que a gente realmente precisa, né, o que você estava falando também. Ixi, espera aí que subiu um comentário aqui. Isso, né, que as crianças estão ajudando a gente também a ver o que realmente importa, né, o que a gente de fato precisa. A Ju, também professora de ciências, que está coordenando o grupo de sustentabilidade da escola, comentou que também é importante parar de pensar que sustentabilidade é só apagar a luz, plantar árvore, reduzir consumo de papel, que tudo isso é importante sim, mas que também há muito mais coisa envolvida, né, que as próprias ODSs, né, nos mostram isso, e que o papel da escola tem sido justamente esse, de problematizar as ODSs com os alunos, né, e promover esse tipo de reflexão, localizar as ODSs também, né, como aplicar localmente cada um desses objetivos, como a gente pode olhar cada um deles no nosso contexto primeiro, né, mais imediato, depois ir pensando para além. Você sabe, Ju, que eu queria até comentar uma coisa sobre isso, assim, que eu me lembro na reunião que eu fui do 6º ano, que teve uma coisa muito interessante, assim, que isso, quando a gente fala dos ODS, quando a Ju fala, ela coloca muito bem isso, assim. A gente está num mundo complexo, com diversas coisas que precisam ser mexidas e que precisam ser mudadas, que precisam de soluções que ainda não estão prontas, né?
o que eu vejo muito na escola e que me fez escolher essa escola e que, enfim, e que me deixa muito feliz de saber que as minhas filhas estão nessa pegada, é que imaginar que elas podem escolher uma forma diferente de chegar numa solução, e não que vai existir sempre uma fórmula certa, que já descobriram, sabe? Não, ela pode sim trazer a opinião dela e descobrir soluções e criar hipóteses e trazer, porque a gente está nesse mundo, no mundo onde não é mais o certo e o errado, a gente está no mundo de escolhas, de consequências, e que a gente precisa olhar para tudo com uma certa clareza e sem polarização, sabe? A gente não está mais nesse mundo da polarização, isso é certo, isso é errado, esse é bom, esse é ruim. A gente está num mundo onde muitas coisas se conectam e são complexas, então a gente vai precisar olhar para as coisas com vários olhos, né? Não só uma opinião ou outra, mas sim opiniões muito diversas e que elas sejam acatadas e conversadas. Então, quando a gente fala que, por exemplo, até num problema de matemática, onde você sabe que você vai ter que chegar num resultado, você pode ter várias maneiras de chegar nele, nossa, isso para mim é reconfortante, porque na minha história isso não foi assim. Eu precisei desaprender para reaprender. Eles já não vão precisar desaprender para reaprender. Eles já vão poder pular essa etapa, né? Continua aí. Eu resgatei aqui, Mo, duas perguntas que estavam lá para cima, mas que são muito bacanas também para a gente conversar. Perguntam como conciliar uma nova visão de sustentabilidade na sociedade e o poder econômico incitando cada vez mais o poder econômico incitando cada vez mais o consumismo. É possível pensar em sustentabilidade e regeneração sem apoio dos órgãos governamentais, inclusive em nível mundial? Né, trazendo um pouco essa questão, a gente falou que começa na escola, começa no convívio familiar, mas tem um momento que isso se limita se não tem um apoio dos órgãos, né, que gerem as nossa sociedade. Então, acho que bacana, seria legal você falar um pouquinho sobre isso. Nossa, essa eu falo assim, é a pergunta de $1 milhão, né? Porque é aquela pergunta, assim, com certeza, é impossível você fazer a transformação necessária sem você envolver todas as instâncias, né? Porque a gente fala, a gente tem que envolver, sim, poder público, sim, a gente tem que envolver empresariado, a gente tem que envolver os governantes, tanto municipal, estadual, federal e mundial, porque a gente tem um problema aí, que é um problema que tudo está conectado. Imagina, gente, essa doença nasceu na China. Quem ia pensar que 2 meses depois ela ia estar aqui bombando no Brasil, ou que ia matar quase metade da Itália, sabe? Então, essa é a questão, mudou. Não é mais assim, eu só penso aqui, não, calma lá. Você pensar só aqui, é que nem uma amiga minha estava falando, que eu adorei essa imagem, assim, é que nem escolher um cantinho da piscina para fazer xixi. Não existe isso, né? Não existe. Vai espalhar, vai juntar e todo mundo está envolvido. Então, é muito complicado, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode começar mudando, e tem algumas coisas que são muito interessantes, assim, eu brinco que tem a história do 100º macaco, né, que se todo mundo for mudando, a hora que existe uma teoria, né, que muitos, no Centro de Resiliência de Estocolmo, eles falam muito sobre isso, que a hora que 30% da população mudar, paulatinamente, as outras pessoas vão mudando por que a gente fala do mesmo jeito do vírus, contágio comunitário. Então é a mesma coisa, só que para o bem. Então, assim, essa história do 100º macaco foi isso, assim, tinha uma ilha onde tinha uma série de macacos e um descobriu que a hora que você passa a batata dentro da água salgada, ela fica melhor, fica mais gostosa. A hora que o 100º macaco dessa ilha conseguiu entender isso, numa outra ilha, outro macaco conseguiu entender isso, colocou, sabe, e aí todas as comunidades próximas de macacos, mesmo sem se comunicar, conseguiram chegar nessa conclusão, né? E aí a gente entra exatamente nisso, assim, quando uma parte boa muda e tem essa opinião, imagina assim, se você consome, se você fala, pô, eu não vou mais consumir, isso está acontecendo já, assim, eu não vou mais consumir desse empresário porque ele falou uma coisa que, gente, é um absurdo isso, ele é contra uma série de coisas que são sustentáveis, e eu paro de consumir o que ele produz, né? Então, assim, eu não incentivo esse comportamento. A hora que eu não incentivo esse comportamento, de alguma maneira, isso vai acabar subindo. E quando muitas pessoas não incentivarem esse comportamento, a gente vai acabar chegando num momento onde os próprios governantes não vão ter como fazer.
Fala assim, você não vai ser eleito, filho, se você continuar pensando desse jeito, né? Então, assim, eu acho que tem todo um trabalho, mas a gente fica pensando em resolver as questões longe, mas eu acho que a gente, aos poucos, começando por nós e indo nessa toada de crescendo, né, concentricamente, a gente vai acabar chegando onde a gente precisa chegar. Enfim, eu tenho essa ilusão, esse desejo, sei lá. Sim, muito bom. Nossa, muitos comentários chegando agora. Eu acho que agora eu vou ler alguns que chegaram daquela pergunta que você fez, né? De como cada um está vivendo essas mudanças nesses tempos extraordinários, né? Então, uma pessoa comentou que estamos vivendo a sustentabilidade na prática. Para muitos que não conseguiam entender, agora conseguem ver no seu próprio dia a dia e os conceitos à sua volta, né? Então, isso está sendo uma grande oportunidade nesse sentido. Outra pessoa comentou que está percebendo que se reinventar diariamente exige a busca de uma resposta criativa a cada questão e situação que se apresenta. Então, ou a gente paralisa ou encontramos uma resposta criativa para nos transformarmos e transformar o cotidiano de uma maneira positiva, o que tem sido muito bom, grandes aprendizados. Que legal. Nossa, muito legal esses comentários, estou adorando. Mais um que fala, sinto muitas mudanças no que queremos da vida. Queremos mais presença, mais afeto, mesmo que de longe, e o consumo que seja voltado para o que traz saúde, alegria, paz, e que pensando no ensinar, tudo isso se volta para construir uma percepção de mundo em que somos parte, né? Aquilo que você estava falando, o humano como parte, que temos o poder de transformação, e que isso é rico e muito bom. Alguns exemplos mais práticos, né? Uma família comentando, aqui em casa começamos a fazer compostagem e também uma pequena horta. Que legal. O que mais? Deixa eu ver que tem muitos comentários. Alguém perguntou o que era ODS, mas a Ju, muito rápida, já respondeu. As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses novos tempos têm nos mostrado que somos independentes e que nos sustentamos. Que somos interdependentes e que nos sustentamos. Somos interconectados. A sustentabilidade das relações é, ao meu ver, o que nos move para a regeneração. Eu acho isso muito, gente. Acho muito, assim. Que a hora que a gente cuida das relações, a gente tem muito mais possibilidade de chegar em algo que a gente goste, um lugar que a gente goste de viver. Mais um comentário. Oportunidade para que toda a comunidade da escola, do entorno, todos juntos possam colaborar mais para transformar o território com o qual nos relacionamos, né? O bairro ali da Vila Clementino, Vila Mariana. Sim. Procurar pela rede local, das iniciativas de sustentabilidade. Nossa, muitos comentários. Devemos ter escolhas cada vez mais críticas e responsáveis em relação ao que consumimos. Esse tem sido um momento extraordinário e contribuído para que as pessoas se apropriem de si próprias e do seu próprio lar, voltando ao essencial. É isso, Mo. Por enquanto é isso. Eu acho que a gente tem aí uma porção de coisas interessantes que aparecem, né? E eu vejo florescendo de um jeito muito interessante, mesmo nas escolas, né? Eu vi um grupo, agora eu não me lembro de qual escola, mas eles se juntaram para falar assim, gente, eles vão acabar e quando a gente sair dessa quarentena, eles não vão mais existir, tipo, o sanduíche da esquina, sabe? A gente precisa ligar para eles e comprar, e aí eles descobriram os telefones, e aí começaram a fazer contato com aqueles pequenos negócios realmente que ficam pertinho da escola, onde eles saem para comer e tal. E realmente é isso, né? O que sobrevive depois que a gente sair daqui, né? E o quanto a gente hoje pode ajudar esses que a gente deseja que sobrevivam a continuar sobrevivendo. Então, eu vejo isso muito forte na rede colaborativa, que é uma rede até que tem muita gente da escola e que traz essa coisa da gente compartilhar recursos e de eu já vi várias vezes lá alguém desapegando de uma televisão, e aí aparece lá, eu tenho uma televisão, tô desapegando. E aí, sabe?
começa a aparecer, e assim, essa é a questão, essas conexões, né, e essas relações, elas vão nutrindo uma outra maneira de fazer as coisas, porque a hora que a gente vê que isso funciona, a gente começa a nutrir esses espaços também, eu acho, né? Foi a mesma coisa que vai acontecer com a gente está nutrindo um espaço virtual com relação e com presença, né, de alguma maneira, e isso necessariamente consegue manter a gente conectado, é o que a gente consegue agora, né? E com certeza, quando a gente voltar a estar junto, esses espaços também vão estar mais consolidados, eles vão ser mais um espaço para a gente estar junto, né? Talvez individualmente, talvez um professor com um aluno específico que precisa de ajuda, enfim, de uma forma ou de outra, né? Apareceu um comentário aqui, é engraçado, que vem sendo divulgada que chama a atenção. É engraçado como a economia está prestes a colapsar porque as pessoas estão comprando apenas o que precisam. Né? Acho que combina com o que você estava falando dessas redes de trocas, do desapegar, dessas outras maneiras que o pessoal está encontrando e que contrastam muito, né, com o jeito que a gente conhecia. E tem eu conversei, quando a gente fala com o pessoal que é mais antigo, onde eu estudei na Escócia, né, então são pessoas bem mais velhas, né, que viveram uma outra época, que começaram o movimento das ecovilas, né, que criaram esse movimento, e eles falam que a gente vive num mundo que é um mundo muito... A gente é muito, a gente é muito acomodado, assim, sabe? A gente é muito mimado, não é acomodado que eles falam, a gente é muito mimado, porque a gente tem coisas que às vezes eles precisavam de dias e dias preparando para conseguir ter, e a gente tem, se eu quiser agora, eu aperto o botão, né, e chega, e se demorar mais 20 minutos eu acho muito ruim, né? Então, assim, é olhar para essa situação, assim. E outro dia eu vi também um comentário que falava assim, que se você nasceu em 1900, aí contava a história, você passou por 2 guerras, pela economia colapsada, você passou por situações muito mais complexas e você sobreviveu. E agora as pessoas estão achando ótimo, essas pessoas mais antigas estão achando ótimo poder estar dentro de casa, porque elas estavam numa situação tão ruim, né, viveram situações tão piores, né, que elas imaginam, vocês estão reclamando, vocês estão dentro de casa, né? Então, assim, a gente vê que cada espaço e cada época tem as suas dificuldades, né? Mas que, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma grande oportunidade. Eu acho que a gente precisa escolher também o que a gente quer depois que a gente voltar para o mundo aí fora, né? O que a gente quer que continue e o que a gente quer que chegue, que acabe, né? Mônica, acho que eu estava pensando muito sobre isso quando a gente passa o tempo todo agora pensando sobre a escola e que escola é essa que a gente quer reencontrar ou reconstruir, ou o que a gente não abre mão, né, do DNA da escola, daquilo que nos constituiu sempre, né, e o que se transformou a partir desse tempo de suspensão, né? E acho que quando a gente vai pensando nessa questão das relações e dos espaços, né, locais, né, a gente teve aí uma fala sobre como é que a gente poderia ir cada vez mais pensar sobre o bairro onde a escola se instaura, né? Quando você fala dos alunos que se preocupam com o entorno, o que vai acontecer com o entorno quando a gente mudar de prédio, né? Qual a responsabilidade que a gente tem com aquilo que a gente está deixando, qual a responsabilidade que a gente vai ter com o lugar para onde a gente está chegando, né? E, ao mesmo tempo, tem algumas falas no chat que a gente ainda não conseguiu tocar, que tem a ver com essa coisa mais macro, né? De, questões da economia, questões da governabilidade, questões com relação a um olhar sobre esses problemas da saúde, enfim, mal geridos, o quanto a gente precisa do governo, o quanto a gente deve pressionar o governo, o quanto a gente deve fazer no micro, né, e acreditar que este micro produz efeitos sobre o macro, enfim, acho que são questões importantes para a gente pensar, mas que quando a gente está olhando do lugar da escola, né, que é o lugar da onde a gente está, é claro que a gente é um grupo absolutamente privilegiado, que tem a possibilidade de estar em casa, né, quarentenando e cuidando da gente e do outro,
e com todas as possibilidades que nos restam para nos mantermos em contato. Então, acho que a internet funciona, a gente pode estar aqui conversando agora e não tem que sair para garantir o sustento. Acho que tem uma série de coisas que a gente tem que agradecer da possibilidade de reviver um modelo em que o tempo se transformou. Eu acho que o mais forte para nós e para as nossas crianças e alunos é uma outra relação com o tempo, né? Com o espaço da casa e com a possibilidade, quando a gente estava falando de ter uma horta em casa, eu penso, eu tenho uma chance de ter isso, e a gente está vendo o quanto é lento nascer uma planta, né? Sim. Eu estava ali ajudando minha filha a aprender a mexer com essas coisas, e eu já tenho uma relação com o tempo do jardim diferente, porque estou muito acostumada a cuidar dele, e ela nunca se ocupou disso, agora está com o tempo, está se ocupando, e aí, bom, quando que vai nascer? Falei, meu, pode ser que não nasça, inclusive. Tem esse fator que é incontrolável, né? Está na mão da natureza, a gente vai cuidar, e a gente pode errar em qualquer situação, qualquer movimento errado pode dar tudo ir por água abaixo. Sim, sim. Mas é importantíssimo lidar com isso, né? E como é que a gente pode articular essa nova relação com o tempo na escola quando a gente retorna, né? A gente sempre disse, com relação ao prédio novo, e dizia no começo da quarentena, de que quando a gente puder voltar, a gente vai fazer uma enorme festa. Quando a gente entrar na escola, ver os meninos correndo para dentro é o nosso maior sonho. Não vai ser assim dessa vez, né? A gente vai voltar devagarinho, a gente vai voltar pé ante pé, porque a gente não sabe exatamente como é que a situação está, vendo isso acontecendo nos outros países, né? Um movimento de volta mais lento. Então, como é que a gente vai ocupando esses espaços novamente, né? E dando aos alunos e alunas a possibilidade de reinventar esse tempo, né? Porque o tempo da escola também é um tempo muito marcado por excessos, né? O tempo do sinal que bate, né? Antes de sair da escola, nos últimos dias em que a gente estava lá, eu, a Milena e mais 4 pessoas, que eram os últimos que iam apagar a luz dos prédios, né? Eu falei, Milena, não pode esquecer de desligar o sinal, porque os vizinhos não precisam disso, né? Não vai ter aluno, ninguém merece viver com esse sinal batendo a cada 50 minutos. Então, assim, do que a gente pode reconquistar, né, e reinventar também por conta de um avanço no uso da tecnologia, enfim, né, e pensar mesmo nos entornos. Acho que a Elisa está nos chamando a atenção da micropolítica também, né, dos espaços da política do governo local, né, que relação é essa que, por exemplo, acho que a gente tem vivido isso, em que o nosso prefeito é muito mais próximo hoje do que sempre foi, né? A relação que a gente tinha com o que acontece na prefeitura é muito mais distante. Agora, neste momento, isso se torna fundamental, né? A decisão que ele toma nos afeta muito mais diretamente, né? Então, como é que a gente vai ajudando os alunos também a entenderem, a pensarem sobre tudo isso e sobre essas relações que a gente vai estabelecer? Cris, sabe que você falou uma coisa tão interessante agora, que eu estava... Eu gosto muito do instituto que se chama Knowledge Works. Ele pensa em tendências para a educação, né? Há um tempo atrás ele falou do Cidades em Transição, há 10 anos, falando que ele era uma tendência e de repente ele despontou, enfim. Então eles têm algumas coisas bem interessantes, assim. E esse ano, no forecast que eles montaram, tem uma coisa que tá escrito assim, que é: a participação cívica está fortalecendo seus músculos. O que é isso? Cada vez mais essa micro-organização e essas lideranças locais estão se fortalecendo por conta das redes sociais, por conta de tudo que a gente vem vivendo e por conta da importância de você distribuir esse poder. Ele precisa ser distribuído, até porque a coisa ficou muito grande, tem uma outra dimensão.
Então, eles falam muito sobre isso. Então, eu acho que cada vez mais também cabe a gente, cabe à escola também, né, aos pais, e participar dessa conexão, dessa coisa local de onde você vive, e participar das decisões desse lugar, e batalhar pelo que você deseja para aquele lugar, sabe? Porque cada vez mais essa micropolítica que a Elisa fala vai ser mais importante e vai ser mais atuante, né? E precisa ter, né? Tem um autor que fala por que as nações falham. Então ele estava falando por que algumas nações são tão pobres e outras são tão ricas, né? E aí fala, não, colonização, tem vários itens. Ele estudou 30 anos e o que ele chegou chama Acemoglu. Depois eu posso mandar para vocês e até deixar no link se vocês quiserem essas conexões. Mas ele fala assim que quanto mais espalhado for o poder, quanto mais horizontal for o poder, mais promissora é essa nação e menos desigual, porque você acaba tendo uma capilarização maior e decisões menos top-down, sabe? Você acaba tendo coisas que vêm mais das pessoas que estão vivendo ali e elas se sentem participantes e as decisões são melhores, porque aquele ambiente é menos, como é que eu posso dizer? É mais inclusivo, traz mais pessoas para pensarem nas coisas. Então, e aí essa observação é muito interessante. Então, quanto mais esse poder for espalhado, compartilhado, vamos dizer, mais próspera será essa nação, esse bairro e tudo mais. Então, acho que isso que você está dizendo é muito, muito rico, assim. Acho que legal aparecer um comentário, né, da Elisa mesmo, continuando no assunto, que a subprefeitura tem feito reuniões online com a participação do subprefeito e a sociedade civil. Então, mesmo agora, nesse momento, estão encontrando uma maneira de que a participação se mantenha, né, mesmo com o isolamento. Sim, isso é muito legal também, porque aí eu tenho que dizer que Elisa, Lara, o pessoal do CADES aqui da Vila Mariana, são pessoas muito atuantes e muito fortes nesse sentido, e eles também criaram esses espaços e essas conexões. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu, né? Houve lideranças preparadas que criaram esse espaço. Então, é isso que eu estou dizendo, cada vez mais isso é necessário. Então, isso existe aqui, mas pergunta se existe na cidade toda, né? Então, o que aconteceu? Isso foi criado por essas lideranças. Então, isso é muito precioso, né? E também precisa ser dito, né? Que eles criaram, né? A Elisa, todo esse grupo do CADES e tudo mais. Então, isso é importante e cada vez mais vai ser mais importante. Né? A Denise está falando aqui que participação traz pertencimento e vice-versa, numa relação dialética, né? Bem isso que você estava falando. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, Mônica, da história do prédio mesmo, né? Do condomínio, né? Como é que é a administração de um condomínio num tempo normal, daquele dito normal, né? E como tem sido agora a experiência de quem vive em condomínios, em que as pessoas com quem você, de fato, está compartilhando espaço são aquelas ali, né? Porque você está confinada no mesmo lugar que eles, né? Então, você mesmo nos contou dessas experiências, né? De reconhecimento dos vizinhos, né? O que é um vizinho e o que é um condômino, né? Qual é a diferença? Né, numa reunião de condomínio ou num encontro em que a gente decide, de fato, os rumos do bairro onde a gente habita, né, do espaço. E tem uma coisa tão bacana, Cris, que aconteceu aqui, que eu acho que foi essa coisa de você ir construindo essas coisas, mesmo nesse grupo de WhatsApp, né? Então a gente começou pensando em como é que a gente se ajuda, como é que a gente compra álcool gel junto, sabe? Como é que a gente coisas bem práticas, assim. Depois a gente começou, como é que a gente ajuda? Quem é que é do prédio? Aí a gente descobriu que um monte de gente do prédio produz comida e que a gente pode pedir e essa pessoa entrega. Enfim, várias coisas, que tem gente que mora aqui, que tem pequenos negócios, como é que a gente faz isso funcionar? Então, a gente foi para esse segundo momento. E num terceiro momento, a gente acabou descobrindo pessoas do prédio, que são artistas, e a gente fez um show no térreo, com as caixas de som viradas para cima, para que as pessoas pudessem ouvir das sacadas das casas. E foi muito lindo, assim, a gente fez um atrás e um na frente.
Então a gente passou para um outro momento, e o objetivo, assim, até a nossa síndica, que é uma fofa, falou assim, ela falou, olha, isso aqui é para vocês saberem que vocês não estão sozinhos, que a gente está junto, e que a gente tem a música, que a gente tem todo mundo aqui, e aí uma menina que é do nosso condomínio cantou, e foi lindo, assim, foi lindo, todos os prédios do lado aplaudiram, colocaram luzinha, foi várias coisas, assim. Então, você vê como a gente começou numa coisa prática, depois evoluiu para uma coisa de colaboração e suporte, no final a gente já estava tentando retribuir para as pessoas o que elas estavam dando entre si, sabe? Como é que a gente faz com que vocês se sintam amados, assim, como é que... E acho que essa questão da cultura é outra muito importante, né? Tem uma série de falas que a gente vai ouvindo de que quando a gente vai identificando as desimportâncias, as coisas que a gente não precisa, né? A gente sobrevive sem um montão delas, sem a entrega imediata daquilo que a gente quer comprar, né? Mas a gente não está sobrevivendo no isolamento sem a música, sem os filmes, sem os livros, né? Tem uma coisa da cultura e que ela não se sustenta se a gente não cuidar. Acho que do mesmo jeito que a gente precisa cuidar do comércio local, né? Como é que a gente cultiva, né? E sustenta, de alguma forma, os espaços de cultura, né? Que estão também completamente, as pessoas que vivem disso estão completamente à mercê, né? De pensar estratégias para a gente poder reconhecer, né, a importância da cultura, né, e que ela se alimenta deste retorno de alguma forma também, né? Eu acho que tem isso da gente se alimentar dela e ela se alimentar da nossa audiência em alguma medida, né? E o quanto isso é importante, né? O quanto isso traz para a gente, alimenta. Então, assim, acho que isso foi muito legal, assim, eu estou trabalhando com o pessoal do Jaraguá e lá tem um circo que estava lá. E a comunidade do entorno estava desesperada, porque o circo é muito simples, e se a gente é precário, imagina eles que moram lá e que tem essa, do dia a dia, faz o show, pega o dinheiro do show, compra comida, enfim. Então, eles começaram a fazer lives do circo, e as pessoas depositaram numa conta de vaquinha, para que eles pudessem se manter. Então, assim, são alternativas e que as pessoas começam a colaborar, que elas veem a importância disso, né? Tantas vezes. Então, assim, eu acho que a cultura que a gente vê que assim, sei lá, nesse governo tem sido tão um pouco fomentada, né? Que a gente possa cuidar desses artistas, que a gente possa também, né, abraçar isso com o mesmo amor que a gente tem abraçado nossas comunidades, né? Encontrar essas pessoas e ver o quanto elas são importantes. E fico aqui também pensando, vai entrando no chat um monte de movimentos interessantes que as pessoas da escola estão envolvidas e que a gente muitas vezes nem fica sabendo, né? Então, de pensar uma estrutura, e eu acho que aí esse é um convite público, né, para que vocês nos mandem notícias destes movimentos e a gente vai tentar pensar num jeito de ser um polo de informação, né? A gente não vai poder, a gente não está presencialmente agindo também nessas situações, mas o quanto a escola pode ser um aglutinador de informações, né? É um hub para ajudar a divulgar, e aí as próprias famílias que estão também à margem disso, porque não têm o contato, possam contribuir, participar, enfim, né? Tem um movimento que a própria escola faz com relação ao que nos cabe ali enquanto microcosmo, mas também o quanto a gente pode espalhar isso. Acho que a gente fica sabendo muito porque a gente faz parte, a gente, pessoa física, vai fazendo parte de algumas dessas correntes, né? Mas o quanto poderia ser uma ação da escola comunicar de maneira mais efetiva o que está acontecendo a partir das diferentes famílias da escola, né? Então, podem mandar para a gente pelos canais normais da escola ou pelos meus e-mails mesmo, para a gente organizar um jeito de fazer isso acontecer mais fortemente, né? Acho que isso é legal de pensar. Sim. O que mais, Lu, tem por aí?
Eu achei legal um comentário, né, que com todos esses exemplos que a gente vai reunindo, vão aparecendo as mudanças de comportamento, né, que estão acontecendo. E me remeteu àquele primeiro não, mas um dos primeiros comentários lá no comecinho, de que um dos grandes desafios e oportunidades, né, que a gente tá tendo e vai ter, é de encontrar um jeito de que isso se mantenha, né, conforme a gente for saindo desse isolamento, como é que a gente pega o que mudou para o melhor e mantém, né? E além disso, comentários, né, sobre a questão da cultura, né, da importância da cultura, como isso tem também nos alimentado muito, né, nesse momento em que, né, com as distâncias, né, a cultura tem nos aproximado, tem trazido interlocução, tem trazido alento, né, respiros e, enfim. E, Lu, acho que tem uma coisa muito legal, assim, porque a cultura também tem uma coisa que é a de trazer criatividade pra gente. A hora que a gente está nesse momento de êxtase, de música, de coisa, que a gente cria também, né? Então, acho que tem muito isso. Então, eu estava conversando com uma amiga, até ela tá aí, ela falou assim, eu não comprei nada além de comida depois que eu tô nessa quarentena. E a Juliana. E ela falou para mim assim, que uma amiga dela fez o aniversário do filho tipo drive-thru. É um drive-thru na casa, e você passava de carro, e aí ele mesmo fazia o pacotinho, a mãe deixou tudo arrumadinho, ele fazia, você quer um Max com Colosso ou um Max não sei o quê. E aí ele fazia um pacotinho, entregava para a pessoa e ela ia embora, porque ela não podia parar, a pessoa não podia ficar na festa, então ela passava na festa, tipo um drive-thru. E aí ele via a pessoa, ela falava parabéns, e ele dava um presente para ela. Então, assim, as pessoas começam a inventar coisas, né? Aniversário das meninas agora em abril também. Eu peguei uma caixa de brigadeiro, e aí todas as pessoas do prédio que a gente ia convidar, eu levei a caixa de brigadeiro na porta, deixei e fiz um Zoom. Aí todo mundo tinha um brigadeiro para comer na hora do aniversário, na hora do Zoom, né? Então, assim, as pessoas vão se inventando coisas, né? E que para poder estar perto, para poder ter essa coisa da presença, né? Que a presença é engraçado, porque assim, a presença é muito mais do que a física. Isso é uma coisa que a gente aprende. Às vezes a gente está sempre com a pessoa e não está presente, né? Então a presença é muito mais do que a presença física. Às vezes alguma coisa que você manda, aqui a gente teve muito isso no prédio também, que assim, tem muitos velhinhos, então as pessoas se oferecendo para ir fazer a compra, né? Então ele deixava a lista, a pessoa ia lá e fazia a compra. Então, jovens mesmo, sabe? Até adolescentes colocando, não, eu quero ajudar também, eu quero fazer isso, sabe? Então, a gente vê essa oportunidade, assim, e eu acho que criar esses espaços também é muito legal, das pessoas verem que às vezes não é, a presença é muito mais do que a física, a presença ela é uma lembrança, ela é uma conexão, ela é uma música, sei lá, né? Eu vi muita gente mandando música gravada, gravar tocando e mandar música para alguém, assim, falar assim, tô te mandando um presente, aí chega aquela Você música mandou. fofa, assim, então, enfim, eu acho que isso também é muito legal. Você nos presenteou com música nas suas redes sociais também. Foi. E, na verdade, aquilo ali eu mandei para uma amiga, porque ela estava muito chateada, e ela postou, e aí eu também Então a gente acaba descobrindo talento, sabe? E às vezes perdendo vergonhas também, sabe? Vergonhas Eu acho maravilhoso, eu acho que é essa possibilidade também que eu acho que a tecnologia vai nos dando de fazer coisas ousadias que a gente não teria como fazer, pela tecnologia e pelo isolamento, não sei qual que é mais forte. Eu acho que a gente podia ir caminhando para o encerramento, não sei se você quer falar alguma coisa mais específica, eu queria tentar amarrar um pouco tudo que eu escutei e pensar, acho que a gente, de novo, né, vem pensando cada vez mais sobre qual é o papel da escola, né? E aí, quando a gente vai ouvindo, né, a questão do público, né, a questão do coletivo, a questão do cuidado do outro, né, a questão da cultura enquanto caldo para a criação, né? A escola é um lugar em que a gente aproxima, né? A gente traz a cultura para circular, né? Na vida real dos nossos alunos, desde pequenininhos
até grandões, né, quase adultos. E o quanto a gente produzir cultura, né, tem também a ver com produção de hábitos, né? Então, quando a gente se pergunta como é que a gente vai voltar para a escola, mas não para o mesmo lugar de uma sociedade daquilo que a gente chamava de normal, né? O que que a gente leva de novo, né? Talvez seja, conversamos isso durante o dia, né? A ruptura que a quarentena nos fez produzir, né? Ela faz com que a gente saia do automático. E se saímos do automático, paramos de consumir, automaticamente paramos de nos relacionar, automaticamente paramos de cuidar do tempo de maneira automática, e que esse retorno não seja feito de maneira automática, né? Que a gente convide os alunos a pensarem sobre tudo que viveram nesse período, né? Um período de experiências muito duras, né? De perda de liberdade, de medo da morte, né? Muitos provavelmente estão vivenciando experiências de perda, né? Ainda que saibamos que somos privilegiados, estamos numa bolha de proteção, corremos riscos, né? Mesmo que não corrêssemos riscos, porque em algum momento se pensou, essa é uma situação que a gente vai viver que é democrática, vai atingir a todos igual. Não é verdade, né? Não é isso que está acontecendo, mas, né, de toda forma, nos faz ver coisas, né? Nos fez ver, deixar muito mais nua as diferenças de oportunidade que a nossa sociedade vive, enfim, né? E como trazer para os alunos e alunas que estão imersos nisso agora, né, mais consciência, né, mais condição de fazer escolhas. A gente sempre diz que o que a gente mais precisa conseguir no caminho de crescimento dos nossos alunos é que eles vão se apropriando das suas escolhas, né, que eles possam pensar sobre aquilo que eles querem e que eles vão fazer com suas vidas, pegar a vida na mão, né, a rédea disso e tocar adiante, pensando no contexto em que vivem, né? E essas escolhas passam necessariamente por essa ruptura agora, né? Então, o quanto a gente vai poder ajudá-los a pensar, a aprender com o que é que eles estão aprendendo com tudo isso, o que é que nós estamos aprendendo com tudo isso, para quando a gente voltar àquilo que a gente chamava de normalidade, fazer uma escola reinventada, né? Com os seus princípios. Eu acho que a ideia do estar junto e do sermos um coletivo, nós não vamos conseguir abrir mão nunca, graças a Deus, espero eu, né? Quando vejo aqueles menininhos da Coreia ou da China voltando para a escola sem poder se encostar, sem poder... Como é que a gente vai fazer para essa escola ser desse jeito, né? A escola do abraço, não posso imaginar o portão sem a gente dizendo para os meninos, não encostem, né? Uns nos outros, não se abracem. Vamos ter que pensar numa outra lógica, mas talvez em nome da dor do outro, como diz a Mafê aí no chat agora, né? A dor de garantir que não fazer isso não abraçar, é proteger, né? A gente vai inventar um jeito diferente de se relacionar, mas ainda assim, né, como é agora na internet, né, a relação tem sido o elo fundamental para a manutenção, né, desde a saúde mental de todos nós, mas da ideia de escola mesmo, né, de que existe um lugar que é simbolicamente colocado, que não está nas nossas casas, mas que hoje habita as nossas casas, as nossas enquanto equipe e as dos alunos e das famílias que abrem as portas para que a gente entre, né? A gente sabe que a gente só consegue fazer o trabalho agora se as famílias abrirem a porta. A gente chega, como diz a Cleide Tese, na antessala. Dali, a gente só passa se a família nos convidar e nos deixar entrar. Isso tudo é uma grande subversão, uma boa subversão
das relações, né? Então, acho que foi um pouco por aí que eu fui pensando, né? Como que você nos ajuda a pensar o futuro da escola, né? O futuro da educação e essa... A Mafê também está aqui chorando porque não vai poder abraçar as crianças. Nem é criança dela, é tudo gente grande já, e a gente continua chamando de criança e continua querendo abraçar, né? Que eu acho que é do nosso espírito mesmo. Mas é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não sei se, Lu, tem alguma coisa que começou a aparecer um monte de coisa escrita e eu não consigo acompanhar mais. Não, agora estão chegando só agradecimentos, Mo. Não vou ler todos, senão a gente vai ficar aqui um tempão, depois eu te envio. Mas antes disso, acho que era esse tema mesmo dos jeitos de se fazer presente, né? Que a gente já está conversando bastante. Então, é isso. Acho que é isso mesmo, assim, acho que se fazer presente, estar presente, acho que esse também foi um aprendizado que a gente teve muito, assim, né? Que é um exercício também. Estar presente é um exercício, deixar de lado uma coisa para estar em outro lugar, para estar no lugar que você está, também é uma coisa desses tempos e que a gente foi aprendendo, que é sair um pouco dessa coisa de, estou pensando em tantas coisas, eu não estou em casa, eu estou aqui com as pessoas, mas eu não estou pensando nisso. Agora eu estou aqui em casa, eu estou fazendo almoço, né? Sabe, a gente faz as coisas, assim, né? Eu, graças a Deus, tenho uma pessoa aqui super querida que mora aqui com a gente, então as coisas não ficam tão puxadas para mim, assim, mas assim, a gente tem a coisa das crianças e do dia a dia, de pentear cabelo, sabe? Que é uma coisa boa, fazer um penteado. Quanto tempo faz que eu não conseguia fazer isso, porque na hora da escola não dá tempo, enfim, sabe? A coisa de pentear, tirar o nó do cabelo, enfim, coisas muito simples, às vezes, que acabam trazendo para a gente essa coisa da presença, né? De estar ali cuidando, e o cuidar passa por isso, né? Então, enfim, para mim foi uma honra estar aqui, uma alegria enorme, e muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar alguns pensamentos aí, Lu, super obrigada aí pela partilha e por esse trabalho que você, a menina tem talento para isso, viu? Ela sabe fazer isso brilhantemente, né? Ela faz isso muito Entre outras coisas. Muito bem. Brilhante no trabalho também, no cotidiano da escola, quando está ali atenta às diferenças. Eu acho que também aí vou falar da Luísa. Para quem não sabe, a Luísa é a nossa auxiliar de práticas inclusivas, e ela tem feito um trabalho ao longo do tempo de enxergar os individuais dentro do coletivo, né? E fazer os individuais, o coletivo se transformar a partir desses individuais. Ela devolve para o coletivo o olhar que ela tem. Então, talvez seja isso, né? É uma capacidade de ler um monte de perguntas que vêm de lugares, dessa vez lugares de pessoas, inclusive, que a gente não conhece, né? Porque normalmente a Lu sabe, essa é mãe de não sei quem, né? Nesse caso, temos pessoas que são convidadas suas que a gente não conhece, são super bem-vindas, mas de como a gente vai olhando para essas perguntas diferentes e construindo um discurso comum, um jeito de perguntar organizadamente. Então, acho que vale aí o elogio público ao trabalho da Luísa aqui e na escola, né? E vale, eu acho que terminar te fazendo um convite público que a gente já fez também em outros momentos, de que a gente precisa trazer esta conversa para os alunos, né? Eles precisam olhar do lugar da ciência e de quem está estudando tudo isso de uma maneira com muito maior profundidade do que nós, né, no cotidiano, para que amplie de verdade o pensamento deles. Acho que as professoras de ciências naturais estão todas aí, mais de uma eu fui vendo passar, né, e são muito fundamental, né, que elas recebam você para essas discussões junto dos alunos, para ampliar a conversa. E quando você veio para a escola, o pessoal das ciências naturais estava muito engajado, mas os das ciências humanas também, né, e de todas as áreas, porque
na verdade, é um assunto que transversaliza tudo, né? Não podemos pensar em sustentabilidade sem pensar nos humanos que habitam este mundo, né? E que são deles que a gente falou hoje, né? Das relações, enfim, muito mais do que da reciclagem do lixo e da própria regeneração natural, né? Mas em especial do recontrato das relações, né? Acho que isso diz respeito a todas as áreas aí da escola. Os meninos e as meninas do coletivo estão ansiosos por te encontrar. Acho que eu assim também. que a gente voltar de férias, Ju, a gente já pode combinar esta Super, conversa. vou adorar. Super, vou adorar. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Foi um prazer.